partir de agora, nós vamos falar de eleições 2022 aqui na TV Cidade Verde, a boa imagem do Piauí. Aliás, estamos também pelas redes sociais. Por favor, boa tarde a você, Lídia. Boa tarde, Joelce, e a todos que nos acompanham. Estamos no Instagram, acene para a nossa plateia no Instagram. Um abraço a todos aí que nos acompanham por todas as plataformas e também pelas redes sociais. Peça para eles clicarem lá em seguir. Seguir aqui a gente, né? Dar aí o like, acompanhar aí a nossa programação. Enviar a transmissão para os amigos. Inclusive, Elivaldo Barbosa também já está aqui com a gente. Elivaldo, boa tarde mais uma vez, né? Pois é, Joelson, boa tarde. Lídia, e é você que segue aí a nossa companhia. Exatamente, Elivaldo. Clica no aviãozinho para indicar a nossa transmissão lá no Instagram para os seus amigos, tá bom? Gente, vamos começar a falar de eleições 2022 aqui no nosso Jornal do Piauí. A partir no dia 2 de outubro, dia importantíssimo para a democracia no nosso estado, no estado do Piauí. E para que esse processo seja perfeito, é preciso que todo cidadão, toda cidadã, além de comparecer às urnas, né, para manifestar o seu voto, possa ser também um fiscal de que esse seja um processo limpo, transparente, que seja atenda às expectativas da população, que é saber quem são aqueles que estão qualificados pela vontade popular a assumir cargos de deputado estadual, federal, senador, governador, presidente da República. E para isso, uma fiscalização constante é necessária. Além de um processo cheio de tecnologia para computar os votos, fazer as apurações, é preciso um processo de fiscalização que começou bem antes do processo eleitoral, bem antes das campanhas, inclusive. Nós conversamos com o procurador Marco Túlio Lustosa, procurador regional e que é o procurador eleitoral este ano, a respeito deste assunto. Ele conversou com a repórter Gorete Santos e falou sobre vários temas. Um deles foi propagandas irregulares. O Ministério Público Eleitoral fiscalizou as campanhas e ele falou um pouco a respeito das conclusões dos procuradores e dos funcionários do Ministério Público Federal. Em relação a propagandas irregulares, propagandas ilícitas, né? Foram muitas fiscalizações, né? Desde propagandas antecipadas, ainda antes do início do período eleitoral, antes de 16 de agosto, e posteriormente as propagandas ilícitas mesmo, tanto propagandas que tinham ali propagandas assemelhadas a outdoor, por exemplo. Outdoor é proibido, mas aí faziam ali aquela justaposição de imagens de candidatos que foram retiradas, propagandas ilícitas no horário eleitoral gratuito, invasão de tempos de candidatos majoritários no tempo de propaganda de candidatos proporcionais, né? Candidatos a deputado estadual e federal, é proibido isso também. O apoiador, a figura do apoiador, são aquelas pessoas conhecidas às vezes a nível nacional, que participam de propaganda no rádio e na televisão para apoiar aqueles candidatos, mas há ali um percentual no máximo de 25% do período de propaganda. Várias dessas propagandas foram retiradas do ar por conta de ultrapassar esses limites legais, e principalmente as propagandas relativas a notícias falsas, notícias que a legislação chama de gravemente descontextualizadas, né? Tiveram aí principalmente dois portais de notícias, um a favor de uma candidatura, outro a favor de outra. Esses portais tiveram reiteradas punições, penalidade por propagandas, divulgação de notícias falsas ou gravemente descontextualizadas. Outras medidas também serão tomadas, inclusive até o dia da eleição. Importante deixar claro que em relação à propaganda na internet, ela é permitida, mas há um limite, né? Há um limite. Ali, por exemplo, no dia da eleição não pode mais haver propaganda de internet. Aquela que já constava anteriormente, ela fica lá, mas não pode haver novas propagandas e nem pode haver impulsionamento daquelas propagandas já existentes. Isso é uma questão importante. Outra preocupação que tomou conta de militantes, políticos e também do Ministério Público foi as fake news, as mentiras espalhadas eventualmente através da internet, através das redes sociais. Foi um desafio porque está cada vez mais pulverizada essas informações, mas o procurador falou a respeito do tema.
A gente conta com, além da Procuradoria Regional Eleitoral, aqui temos promotores e promotoras eleitorais em todo o estado atuando em relação a isso. Temos as forças policiais atuando e ajudando também. E temos a própria população, né? Recebemos muitas notícias e denúncias da própria população. O cidadão, o eleitor, a eleitora é importantíssimo nessa ajuda, né? Não estamos em todo lugar ao mesmo tempo, então a população ajuda muito no combate a esses ilícitos eleitorais em geral, as notícias falsas em particular. Eu diria que, em relação especificamente às notícias falsas, eu acho que, eu disse antes do início da propaganda eleitoral, que eu acreditava que estávamos mais preparados do que nas eleições de 2018, por exemplo, né? Que houve ali acho que pegou naquele ano todo mundo de surpresa, né? Aquela enxurrada de divulgação de notícias falsas, as redes sociais estavam começando a serem usadas nesse sentido, para essa finalidade, e neste ano de 2022 eu acho que estávamos mais preparados, né? Acho que atuamos de forma preventiva em muitos casos, repressiva em outros casos, como eu falei, com aplicações de penalidades, multas reiteradas, retirada do ar e das páginas de redes sociais de notícias falsas, propagandas injuriosas que atacam, e caluniosas que atacam candidatos adversários. E contamos também com a própria participação dos partidos políticos. Os partidos políticos, os candidatos também denunciam os outros que praticam atos ilícitos. Então, acho que tudo isso ajudou e vem ajudando no combate a um processo eleitoral, para que tenhamos um processo eleitoral mais limpo, né? Bom, processo eleitoral limpo. Foi esforço feito pelo Ministério Público Eleitoral, pelo Ministério Público, através do procurador Marco Túlio Lustosa e equipe. Lídia, chegamos no final com uma avaliação positiva disso, né? Se é que podemos cantar vitória até aqui? O trabalho da Justiça Eleitoral, Joelson, no sentido aí de combater os crimes eleitorais, né, principalmente irregularidades em propagandas, foram as principais denúncias desse período, né, propaganda irregular, ali no início da pré-campanha, propaganda fora de época, e também todos os tipos de denúncias sendo apurados, principalmente no sentido de combater as fake news, nessas informações falsas que são divulgadas principalmente por meio das redes sociais, né? E foi feito aí uma verdadeira operação, né, pela Justiça Eleitoral no sentido de ter a tecnologia necessária, né, para acompanhar aí o avanço das redes sociais e como hoje as redes sociais podem influenciar no resultado eleitoral. E falando em campanha, Nivaldo, nós tivemos a campanha curta, 45 dias, em compensação, uma flexibilização das pré-campanhas, né? Se falou de eleições bem antes do que se costuma ver. A avaliação é exatamente essa, Joelson. A campanha foi curta, apenas 45 dias, assim, a campanha é legal, porque a campanha ela começou em janeiro. Ou até mesmo em dezembro do ano passado, né? Que se fala em eleição, que se fala em sucessão estadual, encontros regionais, só que os encontros sempre ali fechados, os locais, não podiam fazer carreata. De 45 dias para cá, apenas foram permitidas as carreatas, as caminhadas abertas, os eventos maiores e a propaganda explícita com números de candidatos, enfim. Então, foi uma campanha assim, oficialmente imprensada, rápida, mas o suficiente, a meu ver, Lídia e Joelson, para que os candidatos mostrassem suas propostas, o que pensam para o cargo que estão ali concorrendo, Assembleia Legislativa, Câmara Federal, Senado, o governo do Estado.